Beleza, galera? Hoje é dia 17 de dezembro de 2017 e agora no último dia 15, agora essa última semana, o crime de desacato previsto no Código Penal, lá no artigo 331, não é mais crime. Isso foi o que decidiu a 5ª Câmara do Superior Tribunal de Justiça. Segundo eles, o crime de desacato deve ser extinto, porque deixa o Estado, ou melhor, o agente estatal, em posição de superioridade ante ao particular. Isso foi o que foi decidido por eles lá. Qual que foi o caso? Um vagabundo entrou na casa de uma mulher que estava alimentando suas filhas com uma barra de ferro. Ameaçou ela com a barra de ferro, entrou e roubou uma garrafa de Dreyer dentro da casa da mulher. Ainda ameaçou ela e tudo mais. E na hora que estava saindo, foi abordado por policiais. E aí ele desacatou os policiais mediante palavrões, palavras e gestos. Ali não fala qual gesto, deve ter mostrado o dedo, alguma coisa assim. Ou mostrado a bunda, alguma coisa do gênero. E vamos ver lá o que os excelentíssimos excelsos ministros do STJ decidiram a respeito disso. Vamos lá. Por unanimidade, os 5 ministros da turma consideraram que o ato não pode ser considerado um crime por ferir a liberdade de expressão da pessoa. Ou seja, então a pessoa pode xingar os policiais, mandar tudo tomar naquele lugar que ele está expressando. Cadê? Que ele está se expressando, então não tem problema. Lembrando que, nesse caso aí, o vagabundo foi condenado por roubo e por desobediência. Crime do 330 do Código Penal. Foi absolvido do desacato. Mas o que isso representa? Isso representa uma coisa muito maior e emblemática. O relator do caso, que é o ministro Ribeiro Dantas, levou em conta regras da Convenção Americana de Direitos Humanos, que orienta os países que o adotam, como o Brasil, a descriminalizar o desacato, cuja punição é de 6 meses a 2 anos de prisão ou multa. Mais uma vez, uma convenção internacional dando pitaco em como devemos agir no nosso país. Então, eles querem padronizar uma pessoa que tem uma cultura educada, e vamos se dizer assim, por exemplo, no Japão, lá, por exemplo, querendo tratar de igual para igual com o povo brasileiro. É totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente, tudo é diferente, não tem como você padronizar tudo. Essa desgraça desse globalismo que ocorre dá nessas pataquadas aqui. Então, aqui você elege determinadas pessoas para fazer leis que te representam, e aí vem um organismo internacional e fala para você deixar de existir isso aí. Certo? Continuando. Abram aspas aí porque é o que está na decisão. As leis de desacato se prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões consideradas incômodas pela ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui uma sociedade ou um Estado. Bem assim, proporciona um maior nível de proteção aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democrático e igualitário, escreveu o ministro. Ele continua. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado personificado em seus agentes sobre o indivíduo. A existência de tal normativa em nosso ordenamento jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e particulares, o que é inaceitável no Estado democrático de direito, completou em outro trecho. Ou seja, ele está batendo na tecla que o representante do Estado não está num grau de superioridade quanto ao particular. E eu te falo uma coisa para você refletir. O ser humano, ele só obedece às regras quando ele tem medo dessas consequências. Então a pessoa só respeita o que ela teme. Então por que você, quando está dirigindo o seu carro e você olha um semáforo fechado, você para no semáforo? É com medo de bater em alguém ou sofrer um acidente? Pode até ser. Mas a grande maioria é o quê? Para não tomar uma multa. Porque você malandrosamente olha para o lado. Se não tiver um pardalzinho ali, uma câmera, você dependendo da situação, você passa. Se tiver um pardalzinho lá para te dar multa, você não passa. Então você age com medo da consequência do seu ato. Nem que seja uma consequência moral. Por exemplo, eu
Por que que eu não cuspo na rua? Com medo da consequência moral que esse meu ato vai advir, de uma pessoa que está passando olhar para mim com cara feia. Eu vou ficar com vergonha. Então não vou agir desse modo. Então aqui ele está falando, está colocando em pé de igualdade o representante do Estado e o particular. Aí o policial que tem que agir em situações aí que os ânimos estão alterados, o que vai impedir de uma pessoa xingar o policial e mandar ele para aquele lugar? Nada, a partir de agora. Porque ele está falando que estão em pé de igualdade. É isso que ele quer dizer. Então, continuando aqui. Aí o depoimento da vítima, que foi roubada por esse vagabundo aí que foi absolvido. Abram aspas. Ele estava assim doido e entrou dentro da minha casa. Eu estava dando comida para as minhas filhas, ele entrou, me empurrou, foi lá no fundo, roubou uma garrafa de conhaque Dreyer e saiu ameaçando, falando que ia arrancar a cabeça da gente com a barra de ferro. Fecha aspas, afirmou a mulher em depoimento. E continuando, na decisão, os ministros absolveram somente o crime de desacato, mantendo as demais condenações, que era de roubo e desobediência. Eles consideraram que o afastamento do desacato não impede outros tipos de punição que envolvem, entre aspas, abuso na expressão verbal ou gestual, fecha aspas, contra funcionário público, como calúnia, injúria ou difamação. Ou seja, o desacato ele é ação penal pública incondicionada. Esse aqui, crime contra a honra, é crime de ação penal privada, ou seja, a pessoa tem que contratar um advogado para poder entrar com uma ação contra o seu agressor. Então ele está falando que, por exemplo, um juiz está numa audiência e aí o vagabundo está sendo ouvido lá, e aí o vagabundo pega, não gosta de uma sentença lá, por exemplo, o juiz condena ele fala assim, juiz, então vai tomar no seu pi, beleza? O que é isso? Crime contra a honra. O juiz tem que tirar do bolso para pagar um advogado para entrar com ação por crime contra a honra contra aquele vagabundo. Então o juiz, nesse exemplo que eu estou falando, ele está exercendo a função do Estado. Então o agente público ele está sim numa situação de superioridade, senão não precisava de Estado, meu Deus do céu. Então o agente ele tem que estar numa posição de superioridade. Quem é que mais sofre com desacato no nosso país? Policiais, integrantes de tudo que é relacionado à medicina aí, pessoal enfermeiro, pessoal médico que trabalha aí em postinhos de saúde, vira e mexe tem alguém lá xingando esse pessoal, seguranças terceirizados aí que às vezes exercem função de Estado também e muitas vezes sofrem com desacato, pessoal de escolas públicas aí, professores, diretores e etc. Então, todos que exercem a função de Estado estão constantemente sofrendo desacato. E imagina se ele tiver que tirar do bolso dele para pagar um advogado para entrar com ação contra um criminoso e depois ele não pode nem reaver o valor que ele gastou com o advogado, porque geralmente o cara que xingou ele lá às vezes não vai ter bem nenhum, ao menos no seu nome, né? Passa em nome de terceiros, ou é um lascado mesmo, não tem dinheiro, e aí o agente público vai ficar no preju. Quem é que vai querer exercer função pública depois dessas patifaria aqui que está acontecendo? Então, quando a gente pensa que o negócio está ruim, né? Vem uma bomba dessa aqui. Tá difícil. Tá difícil.